Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é sobre nutrição. Se você gosta desse tema, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. E vamos lá começar. Hoje, gente, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre aleitamento materno. É uma coisa que eu gosto muito, acho muito legal. Gosto dessa área de materno-infantil e eu acho muito importante, assim, acho um problema de saúde pública que eu quis trazer aqui pra vocês hoje. Pra falar um pouquinho sobre isso, porque sim, são coisas simples, mas que pode ser que uma pessoa ou outra não saiba e isso ajude ela, como as mamães por aí, né? O aleitamento materno exclusivo, ou seja, só o aleitamento materno, só leite de mãe, sem água, sem suco, sem nada, ele é recomendado pela OMS até os 6 meses de vida. Então, o que eles recomendam pra você é que até os 6 meses o seu filho só tome o seu leite, mais nada, absolutamente nada. E assim, a gente sabe que muita gente não segue isso, muita gente nem começa essa introdução, nem quando o bebê nasce, muita gente para lá para os 2 meses e lá para o terceiro, quarto mês a maioria já parou, estagnou, né? E aí tem o aleitamento materno predominante, que é quando assim, eu dou leite para meu filho, meu leite, complemento com suco, água, com algumas outras coisas, porque eu não posso dar o leite o tempo todo. E aí tem o aleitamento materno complementado também. Quando o seu bebê já tem um pouquinho mais de idade, e aí você dá outros alimentos para eles, começa a chegar nos semissólidos, vai para os sólidos, só que você continua dando leite em algumas horas também. E, gente, eu compreendo que muitas mães não consigam amamentar seus filhos por questão de emprego também, porque a licença maternidade, se eu não me engano, não é 6 meses. Eu acho que não é. E assim, a mãe tem que voltar a trabalhar, tem que fazer as coisas. E às vezes ela não tem recurso, não tem uma pessoa que fica ali do lado dela pra poder ajudar nisso, e pra cuidar da criança, e aí ela acaba dando leite de fórmula. Tem mães até que dão leite de vaca pro filho de menos de 6 meses. Isso é muito complicado, gente, porque o leite de vaca, ele é totalmente diferente do leite humano. Totalmente diferente. Sim, são enzimas diferentes. Um foi feito para um tipo de pessoa e outro para outra. A criança, quando ela nasce, ela tem um organismo muito diferente do nosso, muito diferente. Então, se a gente dá um alimento para ele, que é um alimento para adulto, ele pode desenvolver diversas coisas, como alergia alimentar, principalmente alergia à proteína do leite, intolerância à lactose, né? Várias coisas, pode desenvolver diversas alergias. Então, isso não é legal. Se você não consegue dar o leite materno, dá o leite de fórmula. Nunca dê o leite de vaca, gente, nunca. Então, e aí tem mães que não conseguem, porque elas estão trabalhando, não tem recursos. E é a vida, né? A vida que a gente vive aqui no Brasil é essa. Agora tem mães que elas até têm a chance de fazer isso, e elas não fazem porque vai dar trabalho. Dá trabalho amamentar. Amamentar dá trabalho. Ter um filho dá trabalho, né? E aí, o que ela prefere? Dar o leite de fórmula, dar qualquer coisa, menos ela ter o trabalho de fazer alguma coisa, entendeu? Gente, eu vou ser sincera pra vocês. Eu não acho que tenha muito esse negócio de mãe falar que eu não tive leite, eu não tive produção de leite. Gente, a produção de leite, ela é por estímulo. Quanto mais você estimula, quanto mais você dá, mais vai produzir. Se você é uma pessoa que você não dá o leite, ele vai parar, gente. Ele vai parar. E também, assim, tem um acompanhamento nutricional, né? No pré-natal, tudo certinho, ver se tá alimentando direito pra produzir o leite também, porque às vezes a mãe não toma as vitaminas necessárias, não tem uma dieta legal e aí acaba impactando até nisso, né? Se você sair e perguntar pra pessoas que você conhece, que tiveram filhos, você deu leite exclusivamente pro seu filho até quanto tempo? Dificilmente ela vai falar 6 meses. Claro que não é todo mundo. Tem muita gente que tem problemas com amamentação. E, gente, falando nisso, existem profissionais hoje em dia que eles vão na sua casa te ajudar a amamentar seu filho. Te ensinar a pegar correta, te ensinar a postura correta, pra ver a boquinha do seu filho, como é que ele tá pegando, ver o tempo que você fica amamentando. Tudo isso, eu não sei se são pessoas da enfermagem, não me recordo, mas pesquisando assim no Google você vai achar. Tem pessoas que são profissionais exclusivamente pra isso. Então, assim, se você é uma pessoa que tem condições disso, aposta nisso, porque eu acho que faz toda a diferença. E assim, a sensibilidade do seio da mulher, né? Quando vai amamentar, deve ser uma coisa muito chata, deve ser dolorido e tudo mais. Eu sei que é uma dica você, quando você tá grávida, você tomar banho de sol. Porque aí a sua pele vai ficar menos sensível. Mas tem gente que também não tem essa possibilidade, né? De tomar sol lá, sem roupa, né? Então,
é uma possibilidade para quem consiga. Gente, começa a produção do leite na mulher no terceiro trimestre de gestação. E por quê? Porque assim, quando a criança nasce, você já tem leite. O leite não espera a criança nascer para ele começar a ser produzido. Quando a criança nasce, já tem leite para ele lá. É automático, é um instinto humano isso, é fisiologia. Eu acho que, claro que tem a questão nutricional da mãe não amamentar o filho, mas eu acho que também tem muito esse vínculo, sabe? Essa questão emocional, porque eu acho que uma mãe que amamenta um filho, ela tem um vínculo maior com ele, sabe? O primeiro contato é uma coisa fisiológica. Então eu acho muito bonito, muito legal. Gente, então, o que acontece? No terceiro ou quarto dia de pós-parto, se aquele leite não foi estimulado, ele para de ser produzido. A produção cessa. Que foi o que eu falei. Quanto mais você dá, mais vai produzir. Por isso que, às vezes, tem gente que acha assim, se eu doar leite no banco de leite humano, eu vou ficar sem leite pro meu filho. Mas não é, gente. Quanto mais você estimula a saída do leite, maior é a produção. Então, isso ocorre desde o começo, né? Hoje em dia, tem muitos hospitais que tem um programa do governo que eu não lembro o nome, mas tem alguma coisa com isso, de aleitamento materno. E eles incentivam as mães a ter esse contato com a criança, né? Porque é muito importante. E aí eu queria falar pra vocês os 3 tipos de leite que a gente tem quando a gente tem um bebê. Que o primeiro é o colostro, que muita gente conhece, né? Deve saber. O colostro, ele fica na mãe 1 semana, mais ou menos, do pós-parto. Ele é um leite bem diferente do leite que vai ser por muito tempo que vai dar pra criança, né? Ele é mais amarelado, tem bastante proteína, menor quantidade de gordura e de carboidrato, que é a lactose no caso. E ele tem muita imunoglobulina. Por quê? Porque a criança precisa, né, gente? É um recém-nascido, ele precisa de um sistema imunológico muito bom. Então, sabe, o corpo humano é perfeito. Ele faz as coisas tudo pensadinho. Então, o primeiro leite que tem a mulher lá na primeira semana, ele foi feito pra isso, para dar aquela resistência mais pra criança, seja com proteína ou com imunoglobulina. E ele tem menor valor calórico, ele tem umas 67 calorias por aí. E aí, cada mamada que você dá, depende, né, de quanto tempo você fica com o bebê, é de 2 a 20 ml por mamada, nos 3 primeiros dias. Depois, a gente vai pro leite de transição, que ele vai do 7º dia, né, depois de 1 semana, até o 15º dia. Vamos dizer, a 2ª semana. Ele tá em transição, ele não é nem colostro e nem o leite maduro, ele tá ali no meio termo, né, amadurecendo. E aí tem o leite maduro, que é o leite que a gente vai ficar mais tempo com ele dando pro nosso bebê. Que é uma composição mais estável, ele já tem menos proteína do que o colostro, tem mais quantidade de gordura, mais quantidade de lactose, é um leite já diferente. Não vou entrar em detalhes sobre proteína, de qual tipo de proteína que é, se é caseína, se não é, porcentagem, porque quis fazer esse vídeo aqui para as mães, não para estudantes de nutrição, né? Gente, por que é importante esse aumento da lactose nesse leite, né? O leite maduro. Porque a lactose, para criança nessa idade, ela vai ter um papel muito grande, nutricional e protetor. Ela aumenta a absorção do cálcio para criança e previne o raquitismo, né? Que era uma doença que tinha muito antes e agora não tem muito mais. O governo também suplementa as farinhas hoje em dia com ácido fólico, porque muitas mães tinham esse problema de ferro. Então a maioria dos cereais, dos alimentos assim mais baratos, que todo mundo tem em casa, eles são suplementados pelo governo com ácido fólico, com ferro, para prevenir isso já. Então assim, o governo, a gente pensa que o governo não pensa nas coisas, mas pensa, viu, gente? Pensa muito. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E, gente, nesse leite maduro da mãe, ele tem uma baixa quantidade de ferro, porém essa baixa quantidade tem uma absorção muito grande, que então fica legal, sabe? Porque também não adianta ter muito ferro e ser um ferro que não é bem absorvido pela criança. Então, nesse caso, é pouco ferro, mas ele é bem absorvido. Então, sobre todas as necessidades. O leite materno sobre todas as necessidades da mãe. Da mãe não, do bebê. Gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês. Tem mãe que fala, meu leite não sustenta. Não é que o seu leite não sustenta. Pode ser a questão da pega, como eu falei que tem profissionais que resolvem isso. Pode ser várias questões. Mas o que eu acho que é uma questão bem importante que acontece é o quê? Existe o leite anterior e o leite posterior. Comecei a dar o leite pro meu filho, que tava chorando, comecei a dar o leite. Ele parou de chorar rápido, eu vou e tiro ele do peito. Tipo, tô com pressa, toma um pouquinho e sai, toma um pouquinho e sai. Não é isso que é o ideal de você fazer. Porque esse leite anterior, que é o que fica
os primeiros minutos da mamada, ele é pobre em lipídio, pobre em carboidrato, ele tem poucas calorias. Então ele acaba que não vai matar a fome do seu bebê mesmo. O que você tem que fazer? Você tem que dar uma mama pra ele e continuar por um tempinho, com calma. Por quê? Porque esse leite anterior, que ele é mais aquoso, ele vai passar pro leite posterior, que é sim um leite bom, rico em proteína, rico em lipídio, rico em carboidrato, que é o leite que vai sustentar seu filho. Então eu acho que às vezes é isso muito que acontece. A mãe fala que o leite não sustenta, por quê? Porque ela tira e põe, tira e põe, tira e põe. E você não tem que fazer isso. Você tem que deixar um tempinho lá pra criança chegar no leite posterior, que é o leite que vai saciar ela. Tem que deixar esvaziar bem o peito e encher de novo pra garantir o ganho de peso adequado do bebê, né? Porque vocês sabem que essa etapa é decisiva na vida de uma criança. Então, gente, algumas pessoas não conseguem, né, dar leite pro bebê também, não por questões que elas não querem, por alguma doença, né? Como mãe que tem infectada por algum vírus, principalmente HIV, né? Aí não é recomendado ela dar o leite pro filho dela, porque vai transmitir. Mães que usam narcóticos também, tipo, diversos fatores patológicos, né? Impedem você de amamentar seu filho. Mas isso aí, se você faz o pré-natal corretamente, seu médico vai já te avisar, né? Se você é uma pessoa que é portadora de HIV, primeiro que se você faz o tratamento certinho, né, do HIV, você já vai saber que quando você engravidar, você vai poder amamentar. Então, isso são coisas que as pessoas já sabem, né? As pessoas que passam por essa situação. Gente, claro que tem um desconforto, né? Você amamentar seu filho. Mas se você tá com a pega correta, que isso daí também você pode procurar lá no Google, que deve ter infográficos, né? Ter fotos, assim, passo a passo de pegas corretas. Que são várias questões, né? A forma que você segura seu filho, a auréola tem que ficar um pouquinho mais pra cima da boquinha dele. E quando ele começa a ficar fazendo barulho, é porque não tá saindo. Quando começa a doer muito, por quê? Porque não tá saindo, que ele tá tentando sugar e não tá saindo. Então, são várias técnicas que você vai ver com o seu médico, né, no pré-natal, com o seu nutricionista também, que você pode auxiliar nisso. Então, sabe, gente, não desiste. Você acabou de ter seu filho, tá dolorido, tá chato? Tenta, porque isso é muito importante pra ele, gente. Quando a gente nasce, nosso organismo é totalmente diferente. A gente não tem as mesmas enzimas que um adulto tem. A gente vai criando isso ao longo da vida. Tanto que o leite de vaca, que é o que a gente toma, ele é o oposto do leite materno. Por quê? Porque as nossas enzimas já é outras, né? Nosso corpo já sofreu várias modificações. Então, não tenta fazer isso, porque aí você vai aumentar a chance do seu filho de ter alergia alimentar, de ter uma intolerância, uma alergia à proteína do leite, que muitas crianças têm hoje em dia, intolerância à lactose. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando só sobre isso depois, sobre os meios que você pode fazer para prevenir seu filho ter essas alergias, essas intolerâncias. Que é uma coisa muito chata, porque você vai depender daquilo pelo resto da sua vida. E geralmente esses alimentos tá em tudo, gente. O leite tá em tudo. Aí agora, pra fechar, eu vou falar vantagens, né, que tem da amamentação pra nutriz, que é a mãe que está amamentando, e pro lactente, que é o bebezinho que tá recebendo essa amamentação, esse leite. As vantagens que a gente tem pra nutriz. Ele evita hemorragia no pós-parto devido à ocitocina, a involução uterina também devido à ocitocina. A produção de leite mobiliza reservas adiposas no corpo da mãe, que faz ela perder peso mais rápido, perder o que ela ganhou na gestação, né? De voltar ao seu peso normal, ao seu corpo antigo. E ele é um método contraceptivo natural porque ele inibe a ovulação também. Tem proteção contra o câncer de mama e o câncer de ovário, a amamentação. Baixo custo, na verdade, zero custo, né, gente? Custo mínimo. E como eu falei no começo do vídeo, o vínculo da mãe com o filho, que é muito bonito. E pro lactente, ele evita muito mortes infantis, principalmente bebês prematuros, gente. Nossa, bebês prematuros é bem complicado, porque às vezes a mãe não tem leite, né? Porque é prematuro. Então ele evita mortes infantis, infecção respiratória e diarreia devido à resposta imunológica. Porque, como eu falei, esse leite tem muita imunoglobulina no primeiro leite, colostro, né? Então ajuda bastante nisso. Ele diminui o risco de alergias, como eu já falei também. Ele melhora a autorregulação de digestão de alimentos e alteração do número e tamanho de células gordurosas. Ele melhora a aceitação da alimentação complementar, diminui o risco de obesidade, hipertensão, hipercolesterolemia e diabetes a longo prazo para a criança. Ele tem efeito positivo na inteligência da criança, desenvolvendo o sistema cognitivo. Ele melhora também, gente, o desenvolvimento da cavidade bucal da criança. E quanto maior o tempo que você amamenta seu filho, menos chance ele tem de desenvolver obesidade ou sobrepeso.
Isso é muito legal, porque assim, obesidade é o mal do século, né, gente? Se o nosso problema antigamente era desnutrição, agora é obesidade. E é bem complicado, porque tem muitas crianças que são muito novas, de 10 anos, que elas já estão acima do peso, já tem sobrepeso, obesidade e tudo mais. Então, assim, gente, não deixe de amamentar seu filho. Se você ficou com alguma dúvida sobre a amamentação, que eu tenho vergonha, às vezes eu travo, não falei alguma coisa direito, pode comentar aqui, que se eu conseguir responder, eu vou responder. Se eu conseguir, que eu falo, né, assim, de ouvir a mensagem, é se eu souber a resposta. Eu vou responder sim, porque assim, não sou expert da área, né, a gente aprende um pouco, mas como eu falei, eu acho que sempre você tem que ter uma pós-graduação, alguma coisa. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos, comenta. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!